Por que que nós temos tanto medo de mudar, sendo que nós sustentamos todas as consequências das nossas escolhas? Oi, senhora! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Luana Rocha, psicóloga, atualmente morando na Alemanha. Se você ainda não é inscrita nesse canal, eu te convido a se inscrever, a comentar, a compartilhar. Isso vai me ajudar muito a interagir mais aqui com vocês e também me incentivar a gravar mais vídeos para esse canal. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre mudanças. E se preparem, tá? Porque nós vamos falar muito sobre mudanças, sobre recomeço, sobre medo de começar novamente, porque essa é a fase que eu estou vivendo. Então, provavelmente, se você se identificar com essa parte, você vai assistir o vídeo até o final e deixe seu comentário, porque vai ser muito importante. Eu tava pensando hoje cedo sobre isso. Por que que nós temos tanto medo de mudar, sendo que nós sustentamos todas as consequências das nossas escolhas? Tudo que você está vivendo hoje, você sustenta, não é verdade? Você tem que sustentar o seu trabalho, você tem que sustentar a sua família, ou às vezes você tem que sustentar a sua faculdade. Tudo aquilo que você escolheu viver atualmente, você precisa sustentar. Inclusive,
as coisas ruins que acontecem nesse meio tempo, porque a gente sabe que nem tudo são flores. Todas as vezes que você vai fazer uma escolha nova na sua vida, você também vai abrir mão de alguma coisa. Eu, particularmente, de todo esse processo que eu já vivi, de muitas coisas que eu já recomecei, que eu tive que recomeçar, eu nunca, absolutamente nunca, comecei algo novo sem ter que deixar algo pra trás. E às vezes a gente não quer deixar algo pra trás, às vezes a gente quer trazer isso, só que isso não vai mais caber nesse espaço novo que a gente tá criando agora. Consegue compreender? A gente tem medo de mudar porque nós não queremos abrir mão daquilo que a gente já tem. Por conforto, por medo, por qualquer outra situação, às vezes pelo momento que você está vivendo naquele momento e você faz uma análise e não é viável mudança nenhuma naquele momento. Porém, eu vou te falar uma coisa, que foi isso que sempre fez com que eu fizesse novas mudanças na minha vida e tivesse novos recomeços. Eu sempre pensei da seguinte forma: bom, se a vida que eu estou vivendo agora me agrada, mas se eu posso viver algo muito melhor e ser muito mais feliz lá na frente, e tudo que eu estou vivendo agora é eu que estou arcando com todas as consequências, então se eu mudar, recomeçar, eu vou ter que arcar com as consequências do mesmo jeito, sejam elas boas ou ruins. Esse foi o pensamento que eu sempre tive quando eu quis fazer grandes mudanças na minha vida. Outro ponto que eu percebo que às vezes você deixa de mudar algumas coisas na sua vida ou fazer novas escolhas porque você conta esse plano que você tem e aí você começa a ouvir diversas opiniões de 3 ou 4, 5 amigas que vai ter opinião totalmente diferente daquilo que você está querendo viver naquele momento. Por isso que é muito difícil quando a gente quer fazer alguma mudança na nossa vida, a gente pede opinião para outra pessoa que não esteja compartilhando aquele mesmo momento que nós estamos vivendo. O melhor momento para que você converse sobre essa mudança que você quer fazer na sua vida é na sua terapia com a sua psicóloga. E ainda assim, ela não vai te falar se isso é bom ou ruim para você, mas ela vai te ajudar a você refletir sobre o processo e o que você pode ganhar ou perder nessas mudanças que você deseja ter. Então, já partindo desse princípio, se sou eu que vou sustentar, sou eu que vou ganhar ou perder, então por que que eu fico com medo de mudar pensando no que os outros vão achar? Você percebe que esse medo é muito mais nosso do que dos outros. Porque em algum momento da nossa vida nós começamos a ter medo de desagradar os outros. Ou a gente tem medo de não saber lidar com as críticas ou opiniões das outras pessoas em nossa volta. O que eu quero te dizer é que você que vai sustentar tudo isso. Então não importa o que as outras pessoas vão pensar ou vão achar sobre a sua mudança, mas você precisa ter certeza do que você deseja viver daqui pra frente. Essa é a única coisa que você precisa de fato se preocupar. Todas as vezes que eu pensei em mudar algo na minha vida, eu segui alguns passos. E esses passos eu vou te falar nesse exato momento. Eles não têm uma ordem correta de como que você deve fazer para você ter clareza maior daquilo que você deseja mudar. Mas acredito que pode te ajudar de alguma forma. O primeiro passo quando eu quero mudar algo na minha vida é olhar para o momento que eu estou vivendo agora. Eu estou feliz com esse momento? Esse momento está me gerando muito aprendizado? Qual é a minha maior dificuldade nesse momento que eu estou vivendo? E aí eu vou respondendo essas perguntinhas. Segundo passo, eu abrindo mão disso aqui, o que que eu vou ter lá na frente? Lembrando que nenhuma mudança te traz garantia de nada, mas você pode ter muitos aprendizados. Então você tem que colocar que toda vez que você mudar, você vai aprender algo. Isso já é um ganho enorme. A recompensa vai ser consequência. E o aprendizado é muito importante também. Então, na segunda fase, eu sempre me pergunto: o que que eu vou aprender, o que que eu vou ganhar, abrindo mão disso que eu estou vivendo agora para aquilo que eu desejo viver? Uma coisa que eu levo muito em consideração na minha vida é a direção divina. Eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa que acredito na Bíblia, eu sou uma pessoa que acredito muito no poder da oração e que Deus, Ele conhece o nosso coração. Eu não vou culpar se tudo der errado na minha vida porque não foi da vontade de Deus. Mas quando você tem clareza, quando você tem espiritualidade, quando você tem conhecimento da palavra, gente, é muito... Eu não consigo nem explicar, porque você sabe que você está fazendo uma mudança para algo maior e melhor. Entende? Às vezes, abrir mão daquilo que a gente tem, que está na nossa zona de conforto, que é algo que a gente já conhece, dá muito medo. E ter que abrir mão disso dói demais. Dói demais porque eu vou ter que recomeçar, porque eu vou ter que aprender a viver sem isso, porque eu vou ter que pagar o preço de abrir mão disso. E às vezes o processo também é doloroso, de abrir mão de algo que você já tinha
para esperar, para se planejar e para fazer novas escolhas, para recalcular a sua rota. Trazendo um exemplo na prática da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de mudanças, mas eu também sempre tive medo das mudanças. Eu sempre tive medo porque eu sou uma pessoa muito consciente daquilo que eu vivo no momento. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fala assim, dá o passo que Deus coloca o chão. Tem algum trocadilho em relação a isso? Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu primeiro vou ver aonde eu quero viver, aonde eu quero pisar, para depois eu dar o passo. Consegue compreender? Então, quando eu tive que fazer escolhas, principalmente agora, nesse momento que eu estou vivendo no meu relacionamento, eu tinha a minha vida totalmente estável no Brasil, perto da minha família, perto dos meus amigos, no meu trabalho, com a minha clínica, meu consultório, atendendo online da minha casa, tendo casa própria, ganhando muito bem, com estabilidade financeira, tudo isso é muito bom. Eu não precisava de mais nada, até porque chegou um momento da minha vida que eu só queria trabalhar para manter aquilo que eu já estava vivendo, o meu padrão de vida que eu já estava vivendo, que era muito bom, por sinal. Porém, eu também senti essa necessidade de recomeçar, de mudar. Só que sempre teve esse incômodo, e minhas amigas que são próximas sabem disso, mas eu não sabia dizer o que era. Na época, eu ainda não tinha conhecido o meu noivo, né? Ainda não conhecia ele. Mas eu tinha aquele incômodo de mudar. Nossa, eu queria muito mudar, eu queria fazer muito algo novo, eu queria muito... Sabe quando você começa a se incomodar com a vida que você tem, mesmo ela sendo muito boa? E aí, eu lembro que eu fui na casa de uma amiga tomar um café, visitar ela. E numa dessas conversas ela falou assim, Luana, tu sempre me falou que tinha vontade de morar fora do Brasil. Eu lembro do período da faculdade, e ela foi uma amiga que estudou comigo na faculdade. Eu lembro no período da faculdade que você sempre falava sobre isso. E você tem essa oportunidade de passar um período fora. Por que você não faz isso? E eu pensei, eu falei assim, cara, não sei se é isso que eu quero. Não sei, definitivamente. Então, eu saí da casa dela, e logo em seguida eu fui pro supermercado. E quando eu cheguei no supermercado, eu fiquei pensando muito nisso, assim, isso não saiu da minha cabeça, isso ficou martelando na minha cabeça. Eu tenho uma tia que mora na Alemanha. E aí, eu lembro que eu tinha acabado de chegar da viagem do Rio de Janeiro, que eu tinha feito uma viagem para um congresso no Rio de Janeiro. E no mesmo dia eu tinha visto um post no Instagram que falava assim, vontade de alugar uma Airbnb por 30 dias em qualquer lugar do Brasil e ficar por lá trabalhando online, conhecendo outras coisas. E foi esse post. Eu lembro que no dia que eu postei esse post no status do meu WhatsApp, a minha tia perguntou assim, e por que você não vem pra cá? Aí eu, pra Alemanha? Ela, sim, por que você não vem? Fica aqui 2 meses, 3 meses, deixa a sua casa aí, se organiza e você vem. Menina, eu tava com tanta vontade de mudar que eu nem pensei. Na mesma hora eu falei assim, eu vou, pede pro André olhar as passagens. André é o marido dela, que tem uma agência de viagem, inclusive. Se vocês tiverem interesse, me fala. No mesmo dia, o André me mandou mensagem com os valores da passagem, quanto que sairia, o orçamento de tudo. No outro dia, eu já paguei as passagens. Gente, eu não tive tempo de pensar. Foi algo muito rápido, porque depois que eu paguei as passagens, no outro dia, que a ficha caiu, eu falei, meu Deus, como assim eu vou viajar pra Europa? Eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu tenho um monte de boleto pra pagar. Eu tinha acabado de pegar a minha casa e pagado todos os documentos da casa, e é um valor muito alto. Então eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô ficando louca. Mas enfim, eu já tinha comprado a passagem. Chegou perto no dia da viagem, eu arrumei minhas malas e vim pra Alemanha. Fiquei 2 meses na Alemanha. Quando eu vim pra Alemanha, eu não tinha interesse em conhecer ninguém, eu não tinha interesse em arrumar um relacionamento, tanto que minha tia ficava falando pra eu sair, pra eu baixar aplicativo, pra conhecer pessoas. Pra não falar que eu não conheci ninguém, eu conheci, tá? Mas também eu não tive interesse em manter, né? Beleza. Então, foi nesse período que eu vim pra Alemanha que eu conheci o meu namorado, então atual noivo. Essa viagem que eu fiz, sem planejar, entre aspas, porque... Eu falo sem planejar, porque eu não tinha me planejado pra viajar no ano de 2025. Porém, eu já estava juntando dinheiro pra viajar. Eu só não sabia a data. Ou seja, de certa forma, eu já estava me planejando, entende? Quando chegou essa oportunidade de eu vir pra Europa, ficar na casa da minha tia, ali eu já sabia que iria acontecer uma grande mudança. Foi a mesma coisa quando eu decidi comprar a casa nova. Quando eu decidi comprar minha casa, gente, eu tive tanto medo. No dia que eu fui assinar o meu contrato no banco do financiamento, que eu financei uma parte do valor da casa, eu fiquei assim, com tanto medo, parecia que meu coração ia sair pela boca. Porque eu sabia que ia ser uma mudança muito grande na minha vida. Não só porque eu ia ter a minha casa própria, mas também porque eu ia ter mais responsabilidades financeiras. Então você entende que toda vez que você faz uma mudança, você também tem mais responsabilidade. E basicamente foi assim em todo o processo de mudança que eu fiz. Todas as vezes que eu tive que fazer mudança, eu tive que sustentar cada uma delas. Seja consequências boas, positivas, ou consequências ruins, negativas. Entende? Então todo esse processo de mudança agora
pra vir morar aqui, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu tive que abrir mão da minha clínica, eu tive que abrir mão dos meus móveis, da minha casa, que era algo que eu gostava muito. Eu tive que abrir mão da minha carreira, eu tive que abrir mão de sair de perto da minha família, dos meus amigos e viver algo totalmente novo. Mas eu confesso pra vocês que hoje eu tenho meu coração muito em paz das escolhas que eu estou fazendo pra minha vida. Porque eu não estou fazendo essa escolha unicamente pensando em mim, mas pensando nas minhas próximas gerações, de abrir portas para os meus filhos, para os meus netos, coisa que eu não tive acesso. Claro que a minha tia abriu uma porta para mim. Toda mudança que nós fazemos, elas vão impactar na vida de outras pessoas. Mas a pessoa principal que vai ser mais impactada nessa mudança vai ser você. E eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa sábia, uma pessoa mais confiante, mais resiliente e com muito mais fé. Porque toda mudança que você faz na sua vida, você precisa confiar muito que Deus ele vai abrir as portas e guiar todos os teus caminhos. Então, o que eu quero deixar de mensagem pra você é que se você quer mudar, se você deseja mudar, seja de cidade, seja de país, seja de relacionamento, seja de trabalho, seja de amizade, seja de casa, de qualquer coisa que você deseja mudar, mude. Mude, porque as mudanças, ela nos transforma. Não só o ambiente em que a gente vive, ou as experiências em que a gente vive, mas principalmente quem somos. Consciente daquilo que nós escolhemos viver é assumir que nós podemos sim viver coisas extraordinárias a partir do momento que eu escolho aquilo que eu desejo viver, mesmo não sabendo exatamente aonde eu vou chegar. Espero que vocês tenham gostado. Me comentem aqui embaixo se vocês passaram por algum processo de mudança, como que foi, como que isso impactou na vida de vocês. Eu vou adorar saber e comentar também, responder os comentários. Beijo, até o próximo vídeo.